A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do Senhor. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor-presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo, meu irmão, fazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre da Escola Bíblica, que estamos usando a lição, a revista da EBD da editora Betel. Então a gente está estudando aqui no segundo trimestre de 2024 as ordenanças bíblicas, e essa revista ela foi escrita, ela foi comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Então tudo que a gente está comentando aqui, todas as lições são feitas, foram baseadas nas palavras do nosso bispo Abner, e tem sido uma bênção para nós durante todo esse trimestre, as lições que temos aprendido aqui. Nosso objetivo nesse vídeo é trazer informações para que nossos professores da Escola Bíblica, junto com o auxílio do Espírito Santo, junto com seus conhecimentos, consiga dar uma aula mais robusta, mais cheia de conteúdo para os nossos alunos, para que fique uma coisa mais excelente para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Então você que está chegando primeira vez no canal, você que está participando conosco pela primeira vez, você pode baixar essa revista na internet, no site da editora Betel, e aí você vai ter a revista em mãos aí, para que você faça as anotações, participe conosco aí para a glória do Senhor, da lição que a gente está estudando, amém? Então se você puder, faça isso, baixe aí a revista na internet e você vai conseguir participar conosco da lição. A lição de hoje, qual nós vamos fazer a pré-aula, é a lição de número 8. Ela vai falar sobre a ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Então, aproveitando ainda essa parte da introdução, também gostaria de agradecer a empresa Cop Betel Rio, que nos empresta esse cenário aqui para que a gente possa fazer a gravação desse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Se você quiser conhecer essa empresa, coloque aí na internet, nas redes sociais, Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, e você vai saber mais sobre essa empresa que tão generosamente nos empresta esse ambiente para que a gente possa fazer a gravação do vídeo para a honra e glória do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre a ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Então, a gente já entende que confessar pecado e perdoar as ofensas dos outros, dos irmãos, é uma ordenança bíblica. Então, a gente precisa estar disposto a fazê-lo. Nós somos cristãos, nós estamos no processo, nós estamos na vida com Cristo, então a gente precisa fazer as coisas que Ele ordena, e a sua palavra nos ordena claramente que devemos perdoar os pecados, confessar nossos pecados diante de Deus, para que alcancemos também perdão para os nossos pecados, e como Deus nos perdoa, a gente precisa, por ação recíproca, perdoar nossos irmãos também. Então já destaque isso para o seu aluno, que isso é uma ordenança, não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. É necessário fazer para que alcancemos vida com Cristo. É necessário ter sempre a confissão dos pecados e a perdoar as ofensas para a honra e glória do Senhor, como o próprio Jesus nos ensina lá na oração do Pai Nosso. Então destaque isso para o seu aluno. Nós temos como texto áureo dessa lição Marcos capítulo 11, versículo 25, onde ele vai dizer: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha aí, é uma condição direta para o perdão de Deus para nós, que a gente perdoa os nossos irmãos. Então, se eu vou orar, se eu vou ofertar, se eu vou adorar o Senhor, e me lembro que eu tenho alguma ofensa, que o irmão fez alguma coisa contra mim, eu preciso perdoar esse meu irmão primeiro, para depois eu conseguir adorar, ofertar e fazer a minha oração ao Senhor de forma
correta e plena, porque assim Deus ele irá me perdoar também, e aí com o perdão dos meus pecados, o Senhor tem misericórdia da minha vida e faz e age a meu favor. Se eu não tiver essa predisposição ao perdão, não vou conseguir nada diante de Deus, porque Deus não irá me perdoar. Quando Ele olhar para mim, verá os pecados na minha vida, e por causa disso eu terei uma separação com Deus e não alcançarei em Deus aquilo que estou buscando. Então a gente precisa ter muito cuidado. A relação é muito direta do perdão nosso aos nossos irmãos, para podermos receber o perdão de Deus nas nossas ofensas que estamos diariamente, porque Deus já nos perdoou do pecado original através do sangue de Cristo, mas durante a caminhada a gente sempre tem falhas, assim como nossos irmãos sempre têm falha contra nós. Então é uma relação direta. Eu preciso, para receber o perdão de Deus, primeiro eu ajo perdoando meu irmão, para que Deus reaja me perdoando. É um ciclo. Eu não consigo pegar o perdão de Deus antes de perdoar o meu irmão. Primeiro eu ajo perdoando e depois Deus reage me perdoando também. E assim a gente vai vivendo esse ciclo de perdão para a honra e glória do Senhor. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então lembre-se, não dá para ofertar, não dá para cantar, não dá para pregar, não dá para andar com Deus se você não perdoa as ofensas dos seus irmãos. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno, e é uma lição importantíssima na nossa caminhada cristã. A verdade aplicada, ela vai dizer: o perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Então, é como eu disse, nós estamos nos relacionando com muitas pessoas em vários aspectos. Você se relaciona com seus irmãos na igreja, você se relaciona com pessoas no seu emprego, você se relaciona na sua família com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Então a gente vive dentro de relacionamentos. Então sempre alguém vai ter algum problema, fazer alguma coisa que vai nos entristecer, que vai nos magoar. Mas como nós temos a mente de Cristo, o sangue de Cristo, o nosso coração vive em amor a Cristo, nós precisamos entender e perdoar, porque Ele foi o maior exemplo de perdão. Você lembra que a primeira frase, uma das frases que Jesus disse lá no Getsemane, lá no Calvário, é o que? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava cansado, Jesus tinha apanhado, Jesus tinha sofrido, estava moído, ali já era o final, o ápice do seu sofrimento. Mas Ele nos ensina que mesmo no sofrimento, mesmo na dor causada pelas pessoas, Ele em nenhum momento imputou nele aqueles pecados. Muito pelo contrário, Ele pede perdão para aquelas pessoas porque Ele não sabia o que fazia. Então, na nossa vida não pode ser diferente. As pessoas vão pecar, as pessoas vão nos machucar, mas como nós temos o amor de Cristo, a gente demonstra para eles o amor de Cristo com o perdão. Você perdoa aquelas pessoas quantas vezes se forem necessárias, porque nós somos os cristãos. Ah, mas a pessoa fez de novo, a pessoa fez de novo. Você, da sua parte, libera sempre perdão, e o justo juiz, lá na frente, no grande dia, fará justiça, e Ele sim terá como fazer juízo. Nós não somos capazes de julgar ninguém com as nossas próprias justiças, porque elas são um trapo de imundície. Então a gente não tem condições de dizer: até aqui eu posso perdoar, mais uma vez eu não consigo perdoar. Isso não existe. Para nós a função é perdoar sempre, quantas vezes for necessário, e Deus faz a sua justiça quando for no momento oportuno e da vontade dele. Essa é a nossa função, de perdoar nossos irmãos. Texto de referência vai vir 1 João capítulo 1, versículos 7 e 8, 9 e 10, né? Então é aquela que vai dizer que se dissermos que não tem pecado, enganando a nós mesmos, e se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui a gente já vê a segunda condição de sermos perdoados. A primeira é perdoar nossas ofensas aos outros, e aqui é confessarmos
os nossos pecados para que Deus nos perdoe. Então você precisa entender que quem encobre o pecado, a Bíblia diz que nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então é necessário confessarmos para o Senhor, dizermos para Ele que fizemos, que pecamos, para que Ele possa sim nos perdoar. A confissão é um ato de arrependimento. Quando eu confesso, eu tenho a intenção de não fazer mais. Eu confesso, eu me arrependo, eu sei que errei, então eu confesso, eu não fico me escondendo, porque quem se esconde, sem quem cala, ele está dizendo para nós o seguinte: eu entendo que não errei, eu entendo que não quero ser corrigido. Então isso não serve no mundo espiritual. Você precisa confessar e deixar o seu pecado para que haja ele perdão para nós. Então a gente vê o rei Davi lá sempre naquele Salmo 51, quando ele diz: pequei contra o Senhor, pequei, Senhor. Ele vai confessar seus pecados e vai pedir a Deus misericórdia para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Então a gente precisa confessar. Ele mesmo vai dizer: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, eu fiquei doente, aquilo me agoniou. Então a confissão é como se fosse uma válvula de escape. Você confessa para o Senhor aquilo que você fez, já sai aquele peso, porque você confessou, e aí depois você pede o perdão e o Senhor perdoa as suas falhas e aquele peso sai das suas costas. E é por isso que é fundamental a confissão do pecado, porque se você não confessar, não tem como receber perdão, e a falta de confissão ainda dá legalidade para o inimigo agir, porque fica aquela coisa escondida, você não quita, a dívida não é perdoada, porque não houve confissão daquilo que está sendo em oculto, daquele pecado que foi cometido. Então, destaque isso para o seu aluno. É necessário a confissão dos pecados, sim, e perdoar os nossos irmãos, sim, para que a gente alcance o perdão de Deus e alcance a mudança de vida e transformação da nossa vida para a honra e glória do Senhor. Amém? Então agora, entrando já na lição em si, a gente precisa entender que como fomos perdoados, né, e estamos na comunidade de Cristo, devemos expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que recebemos, pois o próprio Cristo Jesus nos ordenou a fazer isso. Ou seja, se eu estou no corpo de Cristo, se eu estou andando com Cristo, eu preciso exercitar o próprio perdão que Jesus me deu com os meus irmãos. Muitas pessoas vêm para Cristo de vidas muito ruins, fizeram coisas muito ruins, muito graves no mundo, né? Vem da prostituição, vem das drogas, vem do adultério, vem do homossexualismo, e essas pessoas se convertem, vem do vício das drogas, do álcool. Eles vêm de vidas muito ruins, que fizeram coisas muito ruins, que ofenderam ao Senhor, mas quando ele aceita e confessa Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, aquela dívida ela é cancelada, aquela dívida é perdoada através do sangue de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado ou de outrora, o que Ele vê é o sangue de Cristo sobre a nossa vida. E porque seu Filho é um Filho que não teve pecado, e Jesus nos curou e nos salvou na cruz do Calvário, porque Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Ele era uma pessoa santa, sublime, que não tinha pecado, o sangue dele é puro para perdoar, Ele nos purifica do pecado. Então o que acontece? Quando Deus olha para nós, agora Ele não vê mais a gente naquela fase, Ele vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Então tudo aquilo de errado, tudo aquilo que ofendia ao Senhor de forma gritante, Ele vê agora o sangue de Cristo, nos perdoa e caminha conosco sem lançar em rosto os nossos pecados. Ele lança no mar do esquecimento. Então, por causa desse perdão, nós cristãos precisamos perdoar o nosso irmão, por mais grave que ele tiver feito, porque a gente precisa replicar aquilo que Deus fez por nós. É isso que Jesus espera que a gente faça como seus discípulos. Então entenda que você foi muito perdoado, então você também precisa muito perdoar para a honra e glória do Senhor. E aí, capítulo 1, precisamos do perdão de Deus. Perdão é remissão de pena, é não imputar mais o erro.
A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus nos remove a culpa e restaura a nossa comunhão com Ele. Olha que interessante. O perdão de Deus, ele está relacionado ao nosso perdão com o próprio Deus, nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus, ele remove a nossa culpa e restaura a nossa comunhão. Então aqui já vai um destaque interessante para os nossos alunos. Muitas pessoas têm uma teoria do seguinte: não, eu perdoei, mas eu não olho mais na cara dele. Eu perdoei, mas eu não quero ver nem mais pintado. Eu perdoei, mas eu não lembro, eu não quero mais nem cruzar com ele na rua. Esse tipo de comportamento não é o perdão que a Bíblia está nos ensinando, porque ele está falando claramente aqui: o perdão remove a culpa e restaura a comunhão. Ou seja, eu não posso dizer que perdoo o meu irmão e não consigo mais olhar no seu rosto, não consigo mais comungar com ele na ceia, não consigo mais ir numa festa onde ele está, não consigo mais passar em frente à casa dele. Isso não é perdão, meu. Porque você, quando perdoa, você vai tirar a culpa do seu irmão, você vai lembrar daquilo que ele fez, mas você não vai mais sentir a dor. Você vai entender que ele é tão falho quanto você, e se você teve perdão de pecado e Deus tinha comunhão com você de novo, então eu preciso perdoar e ter comunhão com essa pessoa de novo. Então essa teoria de eu perdoo e não vejo mais, isso não existe dentro do mundo cristão. Destaque isso para o seu aluno, porque o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado e a aceitação do pecador. Olha que coisa! Tudo aquilo que a pessoa fez foi cancelado e Jesus aceita o pecador. O que ele vai ter agora é a consequência do erro. A consequência do pecado, ela vai estar ali presente, sabe, meu? Isso aí é bom a gente destacar para o nosso aluno. As consequências do pecado vêm. A pessoa matou alguém, Jesus perdoou, restaurou a sua comunhão, mas ele vai pagar aquela pena ali na prisão, vai ter que passar por todo aquele processo. Só que agora, na consequência do pecado, Jesus vai passar com ele, porque ele foi perdoado. E é isso que a gente tem que destacar para o nosso aluno, né? Você perdoou, você teve o perdão da sua vida, mas consequências vão vir. E a aceitação do pecador é aquilo que nós estamos falando. Jesus vai te aceitar e vai te ajudar a passar pelas consequências. É por isso que quando você perdoa o seu irmão, você aceita ele de volta na sua comunhão. Porque Jesus aceita o pecador que confessou seus pecados, ele cancela a sua culpa e volta a ter a comunhão com esse pecador. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no capítulo 1.1, a gente vai dizer a necessidade do arrependimento, né? Então aqui a gente vai entender o seguinte, que quando Pedro, num exemplo que o nosso comentarista está dando, ele prega lá em Atos, ele vai dar o primeiro sermão, as pessoas vão falar: rapaz, como é que nós vamos fazer isso que você está falando para fazer? E a resposta que Pedro diz é: arrepende-vos para perdão dos pecados, ou seja, volte-se para Deus. Vemos que o perdão do pecado está intimamente conectado ao arrependimento. E aí é que nós precisamos entender. Arrependimento significa reconhecimento do erro. Daí a dificuldade que as pessoas têm de alcançar o perdão, porque muitas pessoas estão com a mente cauterizada, elas vivem no erro, mas elas buscam desculpa para aquele erro, para dizer que não estão erradas. Quando a gente faz isso, fica impossível receber o perdão, porque nós não estamos nos arrependendo. Se eu não me arrependo, eu não confesso. Se eu não confesso, eu não sou perdoado. É aquele que confessa e deixa o pecado, esse alcança a misericórdia. Então é fundamental se arrepender. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma tristeza na hora, mas que depois passa e você pratica o pecado de novo.
Arrependimento não, você nunca mais faz aquilo que você se arrependeu de ter feito. Isso gera uma mudança de cenário, mas só eu consigo me arrepender quando o Espírito Santo me convence que eu estou no pecado. Esse é o grande detalhe. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você vê pessoas que insistem no adultério, insistem na fornicação, insistem no roubo, insistem no pecado, insistem em ofender a Deus, é porque eles não têm a ação do Espírito Santo, eles não estão cheios do Espírito Santo. Então, na sua mente está cauterizada pelo inimigo e eles começam a entender que aquilo não é errado, que todo mundo faz, que ele merece ser feliz, que as pessoas fizeram isso com ele também e tal. Começa a criar várias doutrinas e aquela pessoa se afunda no pecado porque ela não se arrepende, ela entende que ela está fazendo não é errado, que ela fez porque tem que ser feliz, porque o mundo faz, todo mundo faz, é assim mesmo, e tinha que fazer, e a vida vai seguindo, e aquela pessoa não alcança perdão, e se esse cenário não mudar, ela vai perder a sua vida aqui na terra, quando chegar o dia da sua morte, e infelizmente ela vai para a segunda morte, que é o inferno, porque lá é lugar de pecador que não se arrependeram. Sabe, meu? Então a gente precisa entender, e para chegar ao arrependimento, nós precisamos ter a ação do Espírito Santo. Nosso comentarista vai dizer: o amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado da sua bondade. Sim, porque o Espírito Santo é a bondade expressa do Senhor e vai me convencer: você errou, você fez aquilo errado, se arrepende, não faça mais. E aí a minha mente vai mudar, eu vou reconhecer, assim como Davi fez, meu. Mas quando você não reconhece, assim como Saul fez, o final é trágico. Então a pessoa vai se afundando a cada dia mais, não pede perdão, não confessa o erro, porque ele não reconhece que está errado. A pior forma de se viver é quando a gente vive no pecado achando que está certo. Nosso grande pregador Charles Spurgeon, ele sempre dizia: o maior perigo, o pior problema da pessoa é quando ela é feliz no pecado. Ou seja, na mente dela, o que ela está fazendo é certo, o que ela está fazendo é legal, ela está vivendo bem, ela está alegre e ela não vê pecado, ou o pecado que ela está cometendo. Esse é o maior perigo em que a pessoa pode viver, porque no final ali ela não vai alcançar a salvação, porque ela não pediu perdão pelos seus pecados. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Aí nós já falamos que é o Espírito Santo que desperta a mente da pessoa para o arrependimento, é o Espírito Santo que faz com que a pessoa seja convencida do pecado. E como é que ele faz isso? Através da palavra do Senhor, da pregação do Evangelho, né? Então a gente precisa estar sempre orando, né, para aquela pessoa, para que o Espírito Santo ajude a ela entender que está errado. E a nossa parte qual é? Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, mostrar a palavra de Deus. Porque numa pregação, numa evangelização, de um minuto para o outro, o Espírito Santo entra ali, age naquela mente, ela encontra o arrependimento, ela entende que está no erro, pede perdão, muda de vida, se arrepende e a salvação chega e o conserto chega. Então a nossa parte é pregar o Evangelho, é anunciar a boa nova de salvação, e o Espírito Santo vai fazer com que aquela palavra gere frutos dentro da pessoa e aí ela consiga chegar ao arrependimento, ao entendimento que está errado, para chegar ao arrependimento, perdão dos seus pecados e a conversão e a mudança de vida para a honra e glória do Senhor. Então por isso é necessário o arrependimento, amém? Então agora a gente vai para o 1.2, o outro tópico que é importante para nós, a necessidade da confissão dos pecados para o perdão. Olha aqui, a Bíblia é clara: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem cobre o pecado e a sua transgressão nunca prosperará. A restauração está
reservada para aqueles que confessam e deixam. Então, é aquilo que nós estamos falando. Eu vou ser convencido pelo Espírito Santo, vou entender que estou no erro, vou me arrepender, não vou fazer mais e vou confessar para Deus que aquilo que eu fazia estava errado, que aquilo que eu fazia ofendia a sua palavra, ofendia a sua santidade. Foi isso que a gente precisa fazer. A confissão é uma admissão para uma mudança de vida. A confissão do pecado é feita a Deus por meio de seu Filho, Jesus. Olha aí, porque quanto me calei, olha Davi falando, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. A confissão é fundamental, sabe? Você tem o perdão do pecado, mas a dívida precisa ser paga com a confissão do erro. O perdão, ele retira a culpa, mas se você não confessar, fica como se fosse ainda um resíduo esquecido, guardado, aonde dá legalidade para o inimigo agir, sabe? Então a gente precisa confessar realmente que aquilo magoou, que aquilo te entristeceu. Confesse ao Senhor que você tem a mágoa no coração. Confesse, porque se você guardar, você não prospera. Você fica dando legalidade para o inimigo. Aquilo vai piorando, vai trazendo mágoa, vai trazendo rancor, vai trazendo tristeza, e aquilo vai piorando, vai trazendo raiva. Quando você vê, você está envelhecendo seus ossos, não consegue viver, porque você não confessa que está com aquele problema. Você diz que perdoou, você diz que se arrependeu, mas se não confessar, não tem condição de mudança, né? A confissão desacompanhada da resolução de livrar-se do pecado, que é o arrependimento, é um gesto inútil, ou seja, eles dois estão atrelados, arrepender e confessar. Mas para eu conseguir me arrepender e me confessar, eu preciso reconhecer o erro. Esse é o primeiro passo, e isso vem através da ação do Espírito Santo. Então destaque para o seu aluno: se você conhece alguém que vive no pecado, que está no erro, você não adianta ficar falando, você ora ao Senhor para que o Espírito Santo convença ele, faça a sua parte, pregue o Evangelho e deixe o Espírito Santo de Deus agir. Quando o Espírito Santo de Deus agir naquela vida, ele vai reconhecer o erro, ele vai se arrepender do seu erro e ele vai confessar o seu erro, assim como Davi fez, viu? Então aqui ele vai falar: Davi também abriu a sua boca e disse tudo sobre os seus pecados e transgressões. Apaga as minhas iniquidades, não retires de mim o teu espírito, torna-me da alegria da tua salvação, né? E aí sim ele alcançou misericórdia. Quando temos um coração quebrantado, aí a gente volta a ter a alegria da salvação. Você pode observar, a pessoa que vive cabisbaixo, pessoa que vive amuada, a pessoa que não tem a alegria da salvação, você pode perceber que é falta de pecado confessado, é falta de confessar, de liberar perdão, é falta de se arrepender, é falta de confessar pecado. Pode observar, porque o pecado ele degenera, o pecado ele pesa, o pecado ele corrompe, o pecado ele arrasta, ele arrasa com a pessoa, ele faz a pessoa ir se decompondo aos poucos. Então ela vai vivendo ali amuada, aquilo vai crescendo, não tem como se recuperar e se livrar do peso do pecado sozinho, precisa do perdão de Deus. Mas para que a gente tenha esse perdão, para que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado, é preciso confessar e se arrepender, reconhecer o erro, arrepender, confessar para ganharmos o perdão. Então destaque isso para o seu aluno. Isso é fundamental no mundo espiritual. Não tem como mudar de vida, não tem como continuar a caminhar se você não confessar diante de Deus os seus erros e as suas mazelas, para que haja realmente o arrependimento e a mudança de vida e você consiga fechar todas as legalidades para que o inimigo não tenha como agir sobre a sua vida. Amém? Então destaque isso para o seu aluno neste dia, nessa lição. Então capítulo 1.3, o constante pedido de perdão. É interessante isso aqui, muitas pessoas entendem: eu aceitei Jesus,
né? Eu já confessei meus pecados, acabou, não preciso mais pedir perdão. Entenda bem uma coisa, você sem Cristo, você vivia no pecado, né? Então você vivia na fornicação, vivia no adultério, vivia nas coisas erradas, na droga, nos vícios. Você todo dia, sistematicamente, você fazia aquilo e tinha alegria naquela coisa errada que você fazia. Isso é viver no pecado. Então, quando você encontra Jesus, você se converte, o Espírito Santo age sobre a sua vida, agora você não vive mais como escravo do pecado. Você não vive mais naquela prática contínua que o inimigo colocava sobre a sua vida para você viver escravo do pecado. Você achava que só seria feliz se continuasse fazendo aquilo ali. Isso é uma escravidão. Então, quando o sangue de Cristo vem, você entende que estava errado, se arrepende, confessa, e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Essa situação de viver no pecado e na prática do pecado, você com certeza você limpa e afasta da sua vida. Isso não tem mais vínculo sobre você. É por isso que quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica mais. Por quê? Houve um arrependimento, houve um perdão de pecado e Cristo te quebrou as cadeias que fazia você viver naquilo ali. Você está livre da escravidão do pecado. Porém, a Bíblia vai dizer que conforme o nosso dia a dia, né, a gente sempre está errando. Aí agora você já é um cristão, mas gira e mexe, você tropeça. O pecado agora para você é um acidente, é um deslize, não é mais uma vida, não é mais uma prática. Então destaque para o seu aluno que há uma grande diferença entre você viver no erro e você cometer o erro vez ou outra de forma acidental. Então destaque isso para o seu aluno, sabe? Você comete um erro de forma involuntária, de forma que você às vezes não percebe e cobiça alguma coisa, às vezes você não percebe e libera uma palavra errada, às vezes você faz alguma coisa que magoa alguém. Esses são os pecados que a Bíblia está falando que o cristão comete. São coisas acidentais, são coisas deslizes, são coisas de momento, uma vez ou outra, alguma coisa errada que você não premeditou para fazer. Quando você vivia no pecado, você arquitetava maneiras de pecar, você planejava o pecado, você planejava o erro. Isso é viver escravo do pecado, isso é viver no erro. Agora não, você erra e algumas vezes você desliza, mas isso faz parte do processo de santificação. Conforme você vai caminhando com Cristo, você vai ficando mais vigilante, você vai resistindo mais à tentação. Então todos os dias eu devo confessar o meu pecado ao Senhor, o pecado do deslize, do acidente, né? Temos que precisar sempre pedir perdão, porque agora você é confrontado pelo Espírito Santo toda vez que você dá um pequeno deslize. Antes, na carne, no velho homem, você não sentia esse confronto. Você fazia e vivia bem fazendo aquilo ali. Você planejava aquele erro. Agora não, agora você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo age na sua vida e quando você dá o primeiro passo para aquele erro, ele já te confronta e você já sente aquela tristeza, aquele peso e você não continua mais aquela situação. Antes, é um grande exemplo que você pode destacar para o seu aluno, é o seguinte: quando você vivia antes do perdão do pecado, antes de aceitar Jesus, é como se um passarinho pousasse na sua cabeça e você deixasse ele fazer o ninho. Então ele fazia o ninho e você praticava aquelas coisas ali. O pensamento ruim vinha, você arquitetava ali e executava aquele pensamento ruim. Agora não, agora você é lavado e remido pelo sangue. O passarinho posa na cabeça, mas logo você expulsa ele e não deixa ele fazer mais o ninho. Então essa é a grande diferença.
Então você pede perdão por um pecado que ia se iniciar ou ia começar, mas logo no primeiro pensamento errado, logo no primeiro momento errado, quando você pensa em fazer, o Espírito Santo já te confronta e segura o teu ímpeto e não deixa você consumar aquele pecado. Então agora você não vive mais na prática do pecado. O pecado é um acidente. Então, de qualquer forma, a gente precisa sempre pedir perdão ao Senhor. Por isso o texto vai dizer, se eu disser que não tenho pecado, eu estou mentindo, porque todos nós pecamos por causa da nossa natureza caída. Só que agora, com o Espírito Santo agindo, com Deus na nossa vida, com o sangue de Cristo sobre nossos vestes, o que acontece? Eu não consumo mais aquele erro. Agora eu já consigo refrear antes daquilo ser consumado e viver na escravidão daquele pecado como eu vivia antes. Então, destaque isso para o seu aluno, e por isso é fundamental continuar pedindo perdão ao Senhor todos os dias, porque o Senhor é santo e nós estamos em santificação. Então a gente precisa sempre pedir ao Senhor para que Ele está nos purificando de todo pecado através do sangue de Cristo. Então a gente finaliza aqui o primeiro capítulo com eu ensinei o quê? A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então aprenda isso. E se eu não me relaciono bem com o meu próximo, eu não consigo me relacionar bem com Deus. Se eu não perdoo o meu próximo, eu não consigo receber o perdão de Deus. Destaque isso para o seu aluno. O perdão, ele é a faxina da alma, ele tira a sujeira do nosso coração e ele nos dá condições de viver sem o peso do rancor, da remorso, da tristeza, porque o perdão ele sanitiza, o perdão ele faxina o nosso coração para a gente continuar na caminhada para a honra e glória do Senhor. Aí o capítulo 2 ele vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Essa parábola você pode destacar para o seu aluno. Existia um rei e esse rei tinha um servo. Esse servo devia uma grande quantidade de dinheiro que era impossível ser pago. Nem que aquela pessoa trabalhasse a vida inteira, pelo resto da sua vida, ele não conseguiria pagar a dívida que ele tinha com aquele rei. Então o rei olha para ele e diz, olha, você vai ter que pagar essa dívida, senão eu vou matar, eu vou prender você, vou prender sua mulher, vou prender seus filhos, vai todo mundo ser preso até você pagar. E aquele homem entra em desespero, clama por misericórdia, porque ele sabia que não tinha como pagar aquela dívida, nem que ele morresse trabalhando, ele não ia ter o dinheiro para pagar aquela dívida. Então o rei, vendo aquela situação, vendo que aquele homem se compadeceu, se teve misericórdia, se humilhou perante ele, o que o rei faz? O rei perdoa aquela dívida sem ela ser paga. O rei esquece, corta, risca a cédula de dívida que aquele homem tinha. Aí a Bíblia vai dizer que esse servo sai feliz, sai alegre com o seu perdão. E aí esse servo encontra um conservo. Esse conservo devia para esse servo infinitamente menos do que ele devia ao rei. E agora, diante desse conservo, o que esse servo faz? Ele exige o pagamento daquela dívida que era muito menor do que a dívida que ele tinha com o rei. O rei tinha acabado de perdoar ele. E aí aquele servo vai e exige que aquele conservo pague a dívida de qualquer maneira. Isso chega aos ouvidos do rei. E o rei fala para ele, olha, eu acabei de te perdoar infinitamente mais do que aquele servo te devia. Não era para você ter perdoado ele como eu te perdoei? Então, já que você não perdoou o teu conservo, eu também não vou mais te perdoar. E aí pegou os verdugos, pegou os caras, aquelas segurança lá, as pessoas que tinham, e pegou aquele servo, prendeu ele e lançou ele na prisão por causa dele não ter perdoado o seu conservo. Então aqui é isso que a gente precisa entender. Nessa parábola, o rei é o Senhor. Ele nos perdoa dos nossos pecados, de coisas horríveis que nós cometemos. Como eu falei, existem pessoas que chegam no Evangelho vindo de uma vida terrível no mundo, vida que ofendia claramente
a santidade do Senhor, e um dia ele se entendeu e se arrependeu, e o Senhor perdoou de forma majestosa, porque ele teve misericórdia daquela pessoa. E aí, por causa disso, é que ele fala para nós perdoar os nossos irmãos, porque a nossa dívida era impagável, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória nós estávamos do Senhor. Deus envia seu Filho amado Jesus, o sangue dele nos purifica, nos perdoa, e aí você agora, que é tão pecador quanto o seu irmão, o seu colega, não quer perdoar. E aí fica incoerente. Se você recebeu o perdão de Deus, que é santo, que é puro, que é limpo, e ele teve misericórdia de você, te perdoou, ao ponto de fazer você voltar a entrar na glória dele e poder morar no céu, quem somos nós para não termos condições de perdoar aquele que é tão falho como nós? Então, aqui é um ponto fundamental da vida cristã. Eu não posso dizer que sirvo a Deus, que fui perdoado por Deus, se eu não consigo perdoar o meu irmão, que é tão problemático como eu. Então, se Deus que é perfeito me perdoou, quem sou eu para não perdoar o meu irmão que fez alguma coisa comigo? Então, destaque isso para o seu aluno. O perdão é recíproco. Você recebeu o perdão de Deus. Se você não perdoa o seu irmão, você também não irá receber mais o perdão de Deus. Isso é recíproco. Nós falamos lá no início. Você age perdoando e Deus reage te perdoando. Você age perdoando e Deus reage te perdoando. E assim a gente vai. Se não perdoa os irmãos, você também não tem perdão de Deus sobre a sua vida. Então, destaque isso para o seu aluno, porque a minha dívida para com Deus era impagável. Agora, a dívida que o meu irmão tem é pagável, porque ele é tão falho quanto eu. Então, entenda isso, meu. Se Deus não tivesse tido misericórdia de enviar seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue carmesim, ninguém, absolutamente ninguém alcançaria novamente o céu, porque estávamos todos destituídos da glória do Senhor. A pessoa já ia nascer fadada ao inferno. Não teria, por mais que ele vivesse uma vida justa e pia, ele não ia alcançar o céu, porque o pecado faz separação do homem com Deus. Não tinha como a gente retornar por nossos próprios méritos. Tinha que depender do sangue de Cristo. Então, se Jesus fez esse sacrifício, nos perdoou, tem misericórdia de nós e nos perdoou, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos que são tão falhos quanto nós? Então, destaque isso para o seu aluno. O perdão, aí no 2.1 ele vai falar, o perdão exige reciprocidade, meu irmão. Ser recíproco é ter a pista de mão dupla, para lá e para cá. A lei da retribuição é uma das formas de dizer muito obrigado, fiquei feliz com o que você fez. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão. Ou seja, se eu não perdoo o meu irmão, eu não estou feliz e alegre e grato pelo que Deus fez. É a via de reciprocidade, a mão dupla. Deus me perdoou, eu fiquei feliz e grato pelo perdão que Deus teve comigo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer também perdoar o meu irmão, porque eu fui grato a Deus, e isso é uma reciprocidade. Se não acontece isso, tem coisa errada, e aí você está com o coração endurecido para o perdão, e aí você não vai ter o perdão sobre a sua vida. Por isso ele está dizendo que é uma via de reciprocidade. Um perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. O perdão de Deus precisa ser reproduzido na vida dos que o receberam. O aviso é claro: quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão que prestar contas por isso. É exatamente o que aconteceu na parábola. Não passou o perdão que recebeu do rei para o seu servo, para o seu conservo. Não passou adiante. Por causa disso, o rei pegou aquele homem e lançou ele na prisão. Por causa disso, por falta de perdão, por falta de reciprocidade, muitas pessoas não alcançarão o reino dos céus. Cuidado com isso, cuidado com essa situação. Pense melhor, exercite o perdão,
Peça ao Senhor que formalize o seu coração, que conduza a sua caminhada para que você consiga perdoar. Eu sei que é difícil, eu sei que é luta, às vezes as pessoas nos maltratam, nos humilham, nos magoam de forma tão grave que você fica sem condições, sem ter força para o perdão. Mas o perdão vem de Deus. Deus também te perdoou quando você magoou Ele. Deus também te perdoou quando você ofendeu a santidade de Deus. Deus também te perdoou lá no início, enviando seu Filho amado, te deu o melhor que Ele tinha para perdão da sua vida. Então, por causa de Deus, por causa do amor de Deus, você tem a sua vida e a chance de morar no céu. Então, seu irmão também precisa desse perdão. Você não pode perder a sua salvação por falta de perdão. Deus te perdoou, Ele é recíproco, você precisa perdoar o seu irmão também. Se você não pratica o perdão, você não conhece o perdão, você não pode dizer que foi perdoado por Deus. Lembre-se disso, destaque isso para o seu aluno. Quantas pessoas estão sofrendo hoje em dia, vivendo na escravidão do inimigo, vivendo com o inimigo trabalhando na vida deles, dando legalidade para o inimigo agir sobre a vida dele, por causa da falta de perdão, tristezas acumuladas, mágoas registradas. E isso faz com que você destrua, envelheça, apodreça os ossos e você viva uma vida difícil, uma vida ruim, com o peso do pecado sobre a sua vida, quando é simplesmente você precisa liberar perdão para voltar a caminhar em paz, para a honra e glória do nome do Senhor. Então destaque isso pelos nossos alunos. Capítulo 2.2. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Olha que coisa interessante. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo, nem o conservo. Da parábola, os dois tinham uma dívida e não pagou, o rei podia consumir os dois e eles não mereciam ser perdoados, porque eles não tinham como pagar a dívida e ela realmente não foi paga. O perdão é justamente isso. Você cancelar aquela dívida sem receber. Foi isso que o rei fez. O rei entendeu que ele não tinha como pagar. Assim somos nós. Deus olha para nós e entende que a gente não tinha como pagar a dívida. Por isso enviou seu filho, para que o filho pagasse a dívida por nós. Porque Jesus sim tinha condições de pagar, porque ele era sem pecado. O sangue dele é carmesim, o sangue dele é limpo, sem pecado, o sangue dele é perfeito, o sacrifício dele é perfeito. Então a Bíblia diz que lá na cruz ele cravou a cédula da dívida que nós tínhamos. Então tudo que a gente fez, todo pecado, tudo que vinha sobre a nossa vida para fazer separação de Deus, Jesus cancelou na cruz do Calvário, pagou a dívida por nós. Então o que acontece? Agora eu preciso fazer a mesma coisa. Não posso cobrar do meu irmão se eu já tive o perdão da dívida também. Então por isso excede o nosso merecimento. Isso não é por merecimento. Ninguém merece ser perdoado. A gente perdoa porque Cristo nos perdoou primeiro. A gente faz porque somos servos de Cristo. Só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Então, impõe-se a cada discípulo de Cristo a consciência e a disposição para perdoar. Entendeu, meu? Você só vai para o céu porque Cristo te perdoou, porque Cristo se sacrificou por você. Então agora você precisa perdoar o seu irmão, que é tão falho quanto você. Eu não tenho como olhar para o meu irmão, que é da mesma carne, da mesma natureza, que necessita do mesmo perdão de Cristo que teve sobre a minha vida, e dizer: para você eu não perdoo não, para você eu não aceito perdoar não. Como, meu? Se Jesus, que era perfeito, que é perfeito, que não tinha pecado, ele nos perdoou. Lembra lá na cruz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus nos perdoou de todo pecado, meu. Perfeito. E aí você que é imperfeito, que é falho como seu irmão, não quer perdoar? Isso não é possível dentro do mundo cristão. Então destaque isso para o seu aluno. Não é por merecimento, é porque nós temos a mente de Cristo, o amor de Cristo, a ação do Espírito Santo. Por isso eu consigo perdoar o meu irmão
e aquilo não vai me causar mais dor. Eu sei o que ele me fez, eu tenho a cicatriz do que ele me fez, eu lembro do que ele me fez, mas eu lembro do que Cristo fez por mim. E Cristo diz: perdoa como eu vos perdoei. Então a gente precisa entender. Olha o que ele diz na oração: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o meu irmão. Aí você mesmo está confessando na sua oração. Se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Você mesmo está declarando na oração do Pai Nosso. A gente ora o Pai Nosso toda hora, em qualquer momento, e a gente está dizendo: perdoa-me, Senhor, como eu perdoo o meu irmão. Então olha aí, se eu pegar e não perdoar o meu irmão, ou se eu perdoar e não quiser mais ver o meu irmão nunca mais, olha Deus falando aí também: então eu vou te perdoar da mesma forma, eu vou te perdoar, mas nunca mais eu vou te ver, tu vai viver largado aí longe de mim. Alguém consegue fazer isso? Olha só o que nós estamos dizendo, é uma condicional. Eu perdoo, eu ajo perdoando e Deus reage me perdoando, eu ajo perdoando e Deus reage me perdoando, como eu perdoo. Então, como você tem perdoado teu irmão? Eu perdoo, mas nunca mais quero ver ele. Eu perdoo, larga ele para lá. Eu perdoo, deixa ele para lá, não quero mais ver. Não é assim. A gente precisa voltar à comunhão, assim como Deus faz conosco. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2.3. A nossa dívida era impagável. Uma dívida enorme, fora das nossas possibilidades de pagamento. Como eu já falei, nós desde lá de Adão, quando o pecado entrou no mundo, ninguém tinha condições mais de resolver, de pagar. Não tínhamos como. É uma dívida impagável. Não tem como, no meu próprio mérito, eu viver de uma forma que eu consiga olhar para Deus e dizer: olha, eu não tenho pecado não, tá vendo? Eu fiz tudo que tinha que fazer, estou aqui limpinho diante de ti. Não existe isso. Todos pecaram e fomos destituídos da glória do Senhor. Estávamos perdidos em nossos pecados e o destino cruel para nós era o inferno, porque não tem como você viver na presença de Deus com o pecado. O Senhor não tolera o pecado ofende a santidade de Deus, o pecado faz separação de Deus. Então a dívida era impagável. Quando o pecado entrou, ele destruiu toda a humanidade, ninguém tinha mais como chegar a Deus. Então é isso que a gente precisa entender. Para que Deus revertesse isso, para que nós pudéssemos ter, ele elabora o plano da redenção. Ele já tinha isso preparado. Deus não é pego de surpresa. Então o Senhor Jesus, ele já veio de forma limpa, de forma imaculada e cravou a nossa dívida. Agora, quando Deus olha para nós, ele não vê mais a dívida em nós, mas ele vê a dívida em Cristo lá na cruz paga. Então por isso ele diz: agora eu posso me relacionar com você, porque eu não olho mais para você, eu olho para o sangue do meu filho que está sobre a sua vida. Então é isso que faz a minha diferença. Estávamos todos perdidos, não tinha como pagar. Então é o sangue de Cristo que faz com que eu consiga me reconectar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, à sua santidade. Então esse perdão essa dívida era impagável. Entende? Então o Senhor mostra a sua íntima compaixão, nos livra das amarras, perdoa as nossas dívidas, as nossas transgressões, levando sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Aí a Bíblia vai dizer: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que recebem de Deus o perdão dos seus pecados, e por isso a culpa de transgressão não pesa mais sobre a sua vida. Só quando a gente tem o perdão de Cristo é que a nossa vida é limpa e verdadeiramente em paz. Por isso é que faz a diferença, porque nós não temos mais o pecado pesando nas nossas costas, não agride mais a nossa consciência, porque nós sabemos que Cristo nos perdoou de todo o pecado. Então era impagável. Então, meu irmão, se Deus te perdoou de uma coisa que você não tinha como pagar, perdoa os seus irmãos também, porque eles também têm falha, assim como você, e você precisa perdoar
para que você não seja como aquele servo incompassivo que recebeu perdão, mas não conseguiu perdoar. E por causa disso, ele perdeu a sua liberdade e foi lançado na prisão. Então, lembre-se disso. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação e perdendo a sua liberdade, vivendo na prisão eterna do inferno por causa de não saber perdoar o seu irmão. Então, lembre-se disso e destaque para nossos alunos. A base do perdão é o arrependimento. Não destaque isso para o seu aluno nesta aula. Capítulo 3. Perdoai-vos uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. Quem não sabe perdoar está na contramão do evangelho. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. É justamente o que nós estamos falando, meu. Se Deus nos perdoou, como é que eu vou viver sem perdoar? Se eu quero saber como está o meu relacionamento com Deus, eu preciso olhar para o meu relacionamento com o meu irmão. Se eu não consigo perdoar ele, se eu não consigo falar mais com ele, se eu não consigo mais conviver com ele, olha o que acontece. Eu não consigo conviver com Deus. Eu estou na contramão do evangelho. Então, para que eu viva bem com meu irmão, é necessário ter esse óleo lubrificando. Assim como o motor de um carro. É metal contra metal, batendo ali dentro daquele motor. E para que aquele carro não funda e não destrua todo, o que tem? Um óleo que fica passando ali por dentro para que aquele movimento seja mais suave e não aconteça de uma peça desgastar a outra. Nós somos assim, o ser humano, ele vai um desgastando o outro, um erra contra o outro, um fala contra o outro, um perde, um agride o outro, um fala uma palavra que ofende o outro. Em todos os nossos relacionamentos, em algum momento alguém faz alguma coisa que nos entristece. Mas se eu tenho o perdão como fonte de vida, o perdão ativo na minha vida, esse movimento vai ser mais suavizado e não vai causar atritos de forma que vá danificar um ou outro, conforme o motor de um carro. Uma peça não danifica a outra, porque aquele óleo está sempre passando por ali. Então é isso que a gente precisa entender. O perdão é o óleo que lubrifica as nossas engrenagens. O perdão vem pelo amor. Então, se você se relaciona com o seu companheiro, com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, com seus filhos, com o seu patrão, seja com quem for, com o seu irmão da igreja, lembre-se disso. Eu preciso lubrificar o meu relacionamento com ele através do óleo, que é o perdão dos pecados. Eu preciso entender que ele é falho como eu e relevar as coisas que ele faz. Não fazer registro de mágoa, não guardar, não ficar remoendo. Aquilo machucou, você passa um tempo, aquela cicatriz, e você não sente mais a dor. Essa é a vida do cristão que tem o perdão como essência da sua vida. Aí o capítulo 3.1, Jesus ensina o caminho do perdão. Olha aí, se ele está ensinando o caminho é porque você precisa sempre passar por ele. Não é uma coisa uma vez ou outra, porque se você vai uma vez ou outra, você não lembra, você não tem aquilo como referência. Mas se você todo dia passa por aquele caminho, aquilo ali fica gravado, você já anda por ali de olhos fechados. Por isso ele está dizendo, é um caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas em seus relacionamentos estão sempre ferindo umas às outras, de forma voluntária ou involuntária. É aquilo que nós falamos. No nosso relacionamento, a todo momento alguém vai falar alguma coisa que vai te magoar, alguém vai fazer alguma coisa que você não vai gostar, às vezes alguém vai falar de forma voluntária e você não vai entender bem, às vezes é uma forma involuntária, mas o que é certo é que sempre a gente vai estar um ferindo o outro. Mas se o óleo está passando ali, a peça movimenta melhor e aquilo não fere mais. Então, destaque isso para o seu aluno. O perdão não é para questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração e misericórdia. Olha que coisa. Você não pode ficar olhando, esse irmão não merece, ele já me fez isso várias vezes. Jesus disse, vamos perdoar 70 vezes? Não, eu lhe digo 70 vezes 7 em um dia.
né? 490 vezes é um número altíssimo, mas ele está dizendo, perdoa quantas vezes for necessário, porque isso é um caminho que tem que ser feito. Então você que é um cristão precisa ter isso no coração. Não dá para ser cristão, não dá para caminhar com Cristo se não sabemos perdoar os nossos irmãos. Isso é Jesus que está nos ensinando. Por isso ele nos ensina o caminho do perdão. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é o remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também doenças do físico. Muitos acham que esse remédio é caro e permanece doente e sofrendo. A falta de perdão mexe com as emoções e a pessoa fica psicologicamente abalada. Meu irmão, a falta de perdão corrói os ossos. Quantas pessoas estão na casa do Senhor? Quantas pessoas estão com a sua vida estagnada? Quantas pessoas não conseguem ter o melhor de Deus na sua vida? Porque não liberam perdão. Vai ver, meu. Você pode fazer uma pesquisa aí. Se você colocar na ponta da caneta todas as doenças que nós temos no nosso corpo, se você for buscar, você vai ver que tem em algum lugar raízes emocionais nessas enfermidades. Se você pesquisar, você vai ver que a maioria das enfermidades, elas estão relacionadas às nossas emoções. Você pode pesquisar muitas pessoas que têm a sua mente turbada, as suas emoções combalidas, elas apresentam vários problemas no seu corpo físico mesmo. E como é que eu resolvo problemas emocionais? Qual o remédio mais eficaz? Não é antidepressivo, não é ansiolítico, não é calmante, não é remédio, não é droga, não é. O remédio que é eficaz para a emoção é o perdão, meu irmão. Por isso a gente precisa perdoar os nossos irmãos, senão as nossas emoções vão ficar à deriva, vão ficar nas mãos do inimigo. Ele vai trabalhar, você fica triste, aí magoa, aí vai para o remorso, aí vai para o ódio, aí vai para a raiva, aí vai para aquela ranger de dente, fica aquela coisa lá dentro remoendo. Quando você vê, está com doença na pele, está com doença no coração, está com gastrite, está com esofagite, está com isso, está com aquilo, pressão alta, pressão ruim, vai dando o câncer, vai dando as enfermidades. Por quê? Falta de perdão, as emoções estão destruídas. Então, olha o que nós estamos aprendendo aqui. O caminho para a cura do corpo e da alma é o perdão. Libera perdão, meu irmão. Busque entender que você tem que perdoar. Existe um texto claro, né, que vai dizer que quando você não perdoa, é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. A pessoa que te fez mal tá lá vivendo a vida dela, tá do jeito que ela quer, vivendo lá do jeito que faz, e você tá aí parado, se remoendo, se consumindo, como Davi falou. Enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram, estava corroendo ele o pecado, a raiva, e ali, aquilo ali estava destruindo ele por dentro, porque ele não confessava, porque ele não perdoava, às vezes a ele mesmo. Então a gente precisa perdoar nós mesmos e perdoar os nossos irmãos, para que as nossas emoções sejam liberadas e o nosso corpo físico seja sarado. Quantas pessoas vivem enfermidade, faz oração, faz campanha, ora, e quando vai ver a pessoa não fica boa, porque não consegue liberar o perdão. Não liberando o perdão, dá legalidade para o inimigo fica atuando ali e a pessoa fica ali presa naquele ressentimento, presa naquela mágoa, naquela ofensa, e aí o que acontece? As doenças vão chegando e vão consumindo a pessoa, e a pessoa morre mais cedo, morre precocemente, vai viver sofrendo com aquela enfermidade por falta do perdão. Então destaque isso para o seu aluno. Olha, uma das maneiras mais simples do rancor se desenvolver é através de algo chamado ressentimento. O
que é identificado, entre outros aspectos, como lembrança magoada de ofensa recebida. O remédio contra o rancor é o perdão, e o combustível do perdão é o amor, e o amor é a essência do Evangelho, né? Então o que acontece? Quando você perdoa, você quebra essa sequência. Lá no início, quando você fica ressentido, você já perdoa. Aí não deixa aquilo virar rancor, não deixa virar ódio, que vira raiva, que vira isso, que vira aquilo, e você vai sendo consumido pelas suas emoções. Por isso o salmista vai dizer: refrigera a minha alma. O nosso pastor, ele tem poder para te dar força para perdoar. É ele que vai cicatrizar com o bálsamo de Gileade. Você libera o perdão e aí o Espírito Santo ele vai te cicatrizar, ele vai te renovar, ele vai te dar força para você continuar caminhando sem viver preso naquela mágoa, naquele ressentimento. Não faça registro de mágoa, fique tranquilo, Deus está no controle de tudo. Pessoas ferem pessoas, pessoas são falhas como as outras também são. Você é falho como alguém falhou com você, você falha com alguém. Não leve isso para ferro e fogo, senão vai fazer mal para você mesmo. Existe um livro que vai dizer, de um pastor, Renato Rubim, que vai dizer: ou você perdoa ou você adoece, meu irmão. Aí você que vai escolher. A pessoa te fez mal, tá lá vivendo a vida dele em paz, seguindo a vida, e você fica amarrado aqui porque não perdoa, porque não supera, porque não libera perdão para aquela situação. É fácil? Não, mas se você viver com Cristo, o Espírito Santo vai te dar força e você vai conseguir usar esse remédio. Aí é o que ele está dizendo aqui. Muitas pessoas acham esse remédio caro demais e vivem sem tomar esse remédio e vivem na doença e no sofrimento porque não quer tomar o remédio do perdão. Olha que coisa, imagina, você tem uma doença, você está sofrendo, existe um remédio totalmente eficaz na sua mão e você não quer usar, porque acha que é caro, porque acha que é difícil. Ei, meu irmão, perdoa, passa por cima disso aí, entenda que Deus está no controle de tudo, Deus faz tudo na sua forma, do seu jeito. Às vezes o que fizeram com você não era para te matar, é simplesmente para te mudar de fase, para colocar você no caminho, para colocar você no ambiente que Cristo queria, para colocar você na posição que Deus esperava que você chegasse. Aquela pessoa foi usada por Deus. Lembra de José? Olha aí que coisa. José, ele sofreu porque os irmãos venderam ele lá para os ismaelitas e depois levaram ele para o Egito. Então você percebe que quando Deus vira o jogo e José agora está diante dos seus irmãos e os seus irmãos estão desesperados, achando que ele vai se vingar agora que ele é governador do Egito, olha o que José diz: não foi vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou para cá para poder agora eu sustentar vocês. Ele entendeu que aquele agir dos irmãos dele era plano e permissão de Deus para que José chegasse aonde Deus queria e para que José pudesse conservar a vida da sua família. Então, às vezes as pessoas te fazem mal, mas não é para você morrer por causa daquilo, é para você chegar onde Deus quer. Tudo está no controle de Deus, tudo está na mão de Deus. Essas pessoas são apenas instrumentos que Deus usa para botar você onde tem que chegar. Então, você não tem que ficar com raiva do seu irmão que te fizeram mal. Você precisa entender que existe um propósito maior de Deus na sua vida e por isso eles te fizeram esse mal, para que você hoje conseguisse chegar aonde Deus quer que você chegue. Então não é motivo para ficar com raiva do irmão. É assim que José fez. Eu não tenho motivo para ter raiva de vocês. Eu entendo que Deus usou vocês para que eu pudesse chegar aqui e tinha que ser dessa forma. Foi o plano de Deus. E aí José libera o perdão para aqueles irmãos, cuida dele, a família toda é restaurada. Dali para frente seus irmãos se transformam e viram o quê? Os cabeças das tribos de Israel. A nação de Deus é feita através dos irmãos de José, que naquele perdão reconheceram e viram o agir de Deus na vida de José, e a transformação da vida dos irmãos de José foi através do perdão que José liberou na vida
deles. Olha que coisa, o perdão não só curou José, mas o perdão de José curou seus irmãos e transformou a vida deles, de forma que hoje eles são os cabeças de Israel e eles são dos 24 anciãos, são eles lá em cima, os 12 filhos de Jacó, são mais os 12 apóstolos, são os 24 anciãos que estão lá dizendo para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha que coisa, através do perdão de José, aqueles homens tiveram as suas vidas transformadas e passaram a viver de forma melhor com Deus, ao ponto de ser cabeça das tribos do povo que Deus escolheu para ser, através do perdão. Então, veja como é importante você entender que as pessoas não te fazem as coisas em vão. Tudo está no controle de Deus e serve para que seja alcançado um propósito lá na frente, que hoje você não sabe, mas amanhã o Senhor vai te revelar. Então, destaque isso para o seu aluno. O perdão cura. A falta de perdão leva a pessoa a viver doente e sofrimento na mão do inimigo, porque o inimigo acha legalidade aonde não há perdão. Então, lembre-se disso e destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3.3, para nós finalizarmos essa aula. O perdão precede a adoração. Olha que coisa. Você não consegue adorar a Deus, dar um culto perfeito ao Senhor, não consegue caminhar na presença de Deus se você tem ofensas, mágoas, tristeza contra o seu irmão dentro do seu coração. Lembre-se disso. A Bíblia lá na hora da ceia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quantas pessoas sentam à mesa do Senhor, comem e bebem, com raiva do irmão, com ódio do irmão, com raiva do pastor, com raiva do patrão, e come e bebe para sua própria condenação, porque ele não entende que precisa estar com o coração limpo para poder liberar uma adoração em espírito e em verdade para o Senhor. A Bíblia diz que se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, se conserte com ele antes de liberar a oferta. Você não consegue nem ofertar para Deus se você não estiver com o seu coração limpo. Que dirá louvar e engrandecer o nome do Senhor? Às vezes você vai para a igreja, faz o melhor louvor, faz a melhor pregação, todo mundo te aplaude, todo mundo dá certo, todo mundo ri, mas o dono da adoração, aquele para qual você está tentando adorar, está dizendo: eu não recebi nada, porque está vindo de coração doente, está vindo de coração amargurado, está vindo de coração com ódio, está vindo com coração de tristeza, e quando vem desse tipo de coração, eu não recebo. Por isso a Bíblia vai dizer que sacrifício não move a mão de Deus, mas um coração quebrantado, esse move o coração do Senhor. Então, a gente precisa entender, a nossa oferta de gratidão não tem valor diante de Deus se não tivermos em paz com nossos irmãos. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele exige que a adoração do adorador seja em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia e litígio com os irmãos. A gente precisa entender isso, meu. Não dá para adorar a Deus, não dá para dizer que é de Deus, não dá para dizer que é crente se você vive com o coração cheio de mágoa do seu irmão. O perdão está no coração de quem ama. Para liberar um perdão genuíno é preciso amar sem fingimento e ser misericordioso. Os bons relacionamentos dependem de alcançar a perfeição, não depende de alcançar a perfeição, e sim de admitir as falhas e os erros e abrir o coração para o perdão. Amém? Ninguém consegue viver perfeitamente. Nenhum relacionamento é perfeito. Marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai, pastor com membro, membro com pastor. Nenhum relacionamento na terra interpessoal é perfeito. Como que a gente consegue viver? Reconhecendo que errei, reconhecendo que falei alguma coisa que te magoou, mudando
pedindo perdão, não fazendo mais, e assim a gente vai vivendo, um ajustando o outro, um perdoando o outro, e a gente vai tapando as arestas para que a gente consiga viver em condições de se levar uma adoração perfeita ao Pai. Então destaque isso para o seu aluno. Ele precisa lembrar, quando ele vai para a igreja, ele vai para a casa do Senhor, ele precisa saber, poxa, eu estou com mágoa com alguém, eu preciso pedir a Deus que limpe o meu coração, que me dê força, porque senão, a tua adoração, o teu louvor, a tua pregação, a tua oferta não está servindo. O Senhor espera de nós um coração quebrantado. Então lembre-se disso, peça perdão, libere perdão, faça a faxina da sua alma, das suas emoções, libere perdão, procure viver com aquele que te magoou, entenda que ele também é falho, que ele também é pecador, que todos nós precisamos do amor de Deus, do perdão de Deus, todos nós somos falhos e imperfeitos. Aquele que é perfeito, aquele que é santo é o nosso Senhor Jesus, e ele libera perdão de forma agradável, de forma limpa, de forma abençoadora. Então nós precisamos fazer da mesma forma para a honra e glória do Senhor, para que a gente consiga adorar o Senhor em espírito e em verdade. O perdão é realmente a prova da humanidade, da humildade e do amor. Amém? Então lembre-se disso, destaque para o seu aluno, e aqui a gente finaliza essa lição tão importante. Lembre-se para o seu aluno, o perdão é o óleo que lubrifica todos os nossos relacionamentos. Ser cristão sem perdão é uma grande incoerência. Então lembre-se disso. Jesus te amou tanto, morreu na cruz do Calvário por você, para que através do seu sangue você tivesse a purificação de todos os seus pecados e você pudesse voltar a se relacionar com Deus. Então replique esse amor pelos seus irmãos, perdoe eles, libere perdão, para que você possa viver uma vida sadia para a honra e glória do Senhor, porque quem não libera perdão acaba adoecendo. Ou você perdoa ou você adoece, e você precisa viver de forma sadia para usufruir tudo que Deus tem para nós aqui nesta terra e na eternidade. Então, destaque isso para o seu aluno, exercite o perdão, busque em Deus o perdão para a honra e glória do Senhor. Aprenda a perdoar e você vai entender e você vai viver de uma forma bem melhor para a honra e glória do Senhor. Amém? E Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que Deus te dê uma aula abençoada, que você consiga com seus alunos aí botar em prática tudo que nós aprendemos aqui nessa lição para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe.